Mais uma emissão no mercado de fundos imobiliários, é isso mesmo. O Vigir11, fundo de papel gerido pela Valora, vem com a 8ª emissão de novas cotas, querendo captar 400 milhões de reais, podendo chegar até 1 bilhão. Se trata de oferta pública, ou seja, qualquer investidor pode participar, mas antes disso, a gente vai ter etapas voltadas ali para os cotistas. E nesse vídeo eu vou passar tudo para vocês sobre a 8ª emissão de novas cotas do Vigir11. Vou falar sobre o fundo, vou falar sobre a emissão, vou passar aqui detalhes para vocês de onde de fato o Vigir vai alocar recurso, vai comprar ativo, que ativo é que ele vai comprar, vou mostrar aqui junto com vocês ao vivo e quanto é que o Vigir11 vai pagar de renda passiva nos próximos meses. Então, fica com a gente nesse vídeo aqui para te mostrar tudo sobre a 8ª emissão de novas cotas do Vigir11. A gente vem aqui para a tela do computador para, na prática, ver todas as informações junto com vocês. E antes disso, só passar um aviso para você. Se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva, aproveita para se inscrever aqui no canal e eu vou realizar um evento muito bacana no início de agosto, do dia 4 a 11. Vai ser um evento chamado Os Segredos da Renda Passiva, evento totalmente online gratuito para quem quer de fato aumentar a renda passiva com segurança e investir nos melhores fundos imobiliários do mercado. Então, se você quiser participar, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Vamos aqui agora para a tela do computador para ver tudo sobre o Vigir11. Em primeiro lugar, vamos passar aqui pelo retrato atual do fundo. Vamos passar por informações importantes. Então, o Vigir11 é o fundo da Valora de papel e ele tem uma característica muito clara, que é um fundo que protege contra o CDI. Então, ele tem dívidas imobiliárias ali relacionadas, indexadas ao CDI. Então, diante de uma Selic, um patamar de 10,5%, o fundo vem protegendo muito bem, por isso que ele está pagando um dividend yield de 13,47%. O fundo está sendo negociado a R$ 10,02. Aqui a gente tem a cotação dos últimos dias, o fundo até subiu. A demanda por esse fundo ele vem crescendo realmente porque é um fundo que protege contra o CDI, como eu estava comentando com vocês. Aqui embaixo tem mais informações, o fundo inclusive está sendo negociado a 1,04 do preço-VP, o preço-valor patrimonial, né? E o número de cotistas aqui, 247. Tem esse valor em caixa aqui de 100 milhões de reais, mas eu vou ver junto com vocês aqui no relatório gerencial se é de fato essa informação, porque pode estar desatualizada aqui no site Estados Invest. O último rendimento pago foi de 10 centavos por cota, que deu um dividend yield de R$1, mas o fundo vem pagando muito bem nos últimos 12 meses. E aqui embaixo a gente vai olhar de fato aqui o patrimônio líquido, até lembrar para vocês, o fundo ele fez uma emissão nesse ano. Nesse ano ele fez uma emissão que não foi um sucesso total, ele queria captar ali 300 milhões de reais, mas conseguiu captar apenas 100 milhões. Assim, era um cenário um pouquinho complicado no mercado para captação, mas é um fundo que vem com demanda. Então, fez uma captação de 100 milhões de reais. Por isso que logo depois, ele agora já vem com a nova emissão no mercado. É assim uma crítica que eu faço um pouco, né, de não deixar o fundo respirar após a emissão, não deixar o fundo dar uma respirada ali no mercado, mas a gente sabe como é o crescimento da Valora, quer crescer de forma bem rápida, bem veloz, e por isso vem com a emissão logo em seguida aqui, ó. Tanto que ele tinha 1 bilhão de patrimônio líquido, subiu aqui, ó, para 1,1. E agora veio com a emissão querendo captar 400 milhões de reais, podendo chegar a meio bi, certo? E aqui agora a gente vai olhar o relatório gerencial do fundo, né? Aqui embaixo eu pego aqui o relatório, ó, último relatório gerencial, esse daqui. E aqui no relatório gerencial, o último mais atualizado é referente a maio. E aqui eu quero passar para vocês algumas informações. Tem os comentários do fundo como um todo e tudo certinho. Fundo que foi constituído, fundado em julho de 2018, né? E aqui ele fala um pouco como é que está o retrato da carteira do fundo, né? Aqui a gente tem embaixo algumas informações importantes que vão ser necessárias para a gente analisar a emissão de novas cotas. Tanto que nesse relatório gerencial aqui, pelo menos o mais atualizado que a gente tem de maio, o fundo ele não tinha caixa, mas depois que entrou de fato o recurso ali da emissão de novas cotas, por isso que acrescentou 100 milhões de caixa. Então, até então, né, o fundo estava 100% alocado em crise, então eu gosto dessa característica de um fundo de papel que é realmente alocado em crédito, realmente alocado ali em dívidas imobiliárias. Eu particularmente não gosto muito dessa característica do fundo de papel, de ficar comprando fundo imobiliário, de ter 5%, 10%, tem fundo que tem até 30% da carteira em fundos imobiliários. Cara, se você é um fundo de papel, invista em dívida. É isso que eu quero, né? Quando eu invisto em um fundo imobiliário de papel, eu prezo por isso, tá? Então eu gosto dessa característica de ser um fundo puro sangue, né? Que a gente fala mais raiz mesmo. E a característica principal é o quê? 98,6% aqui do que é alocado de dívidas imobiliárias são indexadas ao CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário que basicamente acompanha a Selic. Então, se a Selic se mantém um patamar mais alto, como agora está um patamar de 10,5%, e a expectativa até o final do ano é manter em 10,5%, fundos como esse se beneficiam, né? Continuam pagando um bom patamar de renda passiva, até por isso, de fato, a gente está vendo uma demanda grande, crescente, e o fundo está sendo negociado 4% acima do valor patrimonial. Então, essa emissão vai ser uma emissão que vai ter demanda, tá? A expectativa que a gente tem aqui vai ter demanda. Vou comentar um pouquinho já sobre ela, mas eu primeiro preciso passar o retrato do fundo, para comentar como é que o fundo vai ficar pós emissão de novas cotas. Ele fala um pouco da alocação, e a característica muito forte do Vigir11 é alocar no segmento residencial, né? Ele tem muita característica, 80% das dívidas são alocadas aqui no segmento residencial.
E aqui tem alguns relatórios a mais, alguns pontinhos a mais. Aqui eu quero que vocês gravem muito bem, tá? Que hoje a indexação da carteira, como eu falei para vocês, é 98, quase 99% ali indexado ao CTI, mas é CDI mais 4,5, tá? A taxa final ali da carteira. E o pipeline ele vem mais aquecido, ele vem com a taxa ainda mais arrojada, mais pesada. E isso me chamou bastante atenção, tá? E eu quero trazer isso de atenção aqui para vocês, que o fundo vai dar uma pimentada na carteira. Perfeito? E aqui agora ele vai falar um pouco sobre histórico, fala um pouquinho do fundo como um todo, histórico de rendimentos, né? Ele vinha pagando 11 centavos por cota, mas no último mês anunciou 10 centavos por cota, e aqui embaixo fala das operações. Mas agora a gente vai para a prática aqui falar sobre a emissão do Vigir11, a 8ª emissão de novas cotas. Um site que eu passei para vocês, que é um grande conselho, né, sobre as emissões de novas cotas, é o Suno Emissões, né? Como eu digo para vocês, o fundo emitir novas cotas ao mercado é crescimento. E o que a gente preza por aqui é um crescimento saudável, um crescimento que faz sentido. E é isso que a gente vai analisar aqui agora sobre essa 8ª emissão do Vigir11, tá? Mas pensou em emissão, pense aqui no site Suno Emissões, que é o site mais prático, mais direto e mais tranquilo, de fato, ali para você acompanhar as etapas de emissão de novas cotas, tá? E aqui você coloca o código de negociação, já coloquei aqui Vigir, e a gente vai ver mais informações. Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela aqui, eu acho que vai ficar melhor para vocês. Não, agora aí até já foi demais, né? Não, mas acho que tá bacana, tá legal. Vamos lá. Vai ficar assim. Vigir11 vem com a 8ª emissão de novas cotas. O preço de subscrição, o preço para comprar vai ser de R$ 9,85, tá? Esse preço aqui é o quê? O fundo está emitindo novas cotas no valor patrimonial, o que eu acho bem bacana, bem interessante mesmo, tá? O fundo de papel tem que emitir no valor patrimonial. O fundo imobiliário tem que emitir no valor patrimonial. Então, isso são boas práticas, ele está fazendo isso aqui. Então, dever de casa sendo bem feito, tá? Isso é o mínimo, na verdade. E ele tem o valor da taxa. A taxa aqui é de 2,39%. Eu achei uma taxa, um valor bom, sendo sincero com vocês, porque as últimas emissões públicas estavam ali taxa de 3, 3,5%, até 3,7%. Isso sim é salgado, isso sim é caro, de fato. Eu achei uma taxa aqui ok, 2,4% aproximadamente, o que acrescentando o valor da taxa, né, com o valor da emissão, você tem aqui o valor da subscrição, que vai ser de R$ 9,85. Achei bem condizente, achei tranquilo aqui, né? E hoje a diferença do preço de mercado e preço de subscrição está de 1,83%, tá? Mas vamos voltar aqui. Se trata de uma oferta pública, certo? Mas antes da oferta ser pública, né, vão ter períodos ali que vão ser voltados para os cotistas, que são o quê? Período de preferência. Né? Não vai ter período de sobras, apenas período de preferência. Então, os cotistas posicionados no dia 22/7, tá? 22 de julho, terão o direito de comprar na preferência. Tem essa preferência ali. E o fator de proporção vai ser de 36,31%. O que significa isso? Se você tem 100 cotas do Vigir11, você vai ter o direito, na preferência, de subscrever 36 cotas, tá? Sempre aproxima para baixo, mas 36 cotas. Então, esse é o grande detalhe, né? Os cotistas, ele tem de fato essa preferência e depois a oferta ela vai ser pública. E o período da preferência vai ser aqui, ó, do dia 24/7 a dia 5/8. Então, 24 de julho até o dia 5 de agosto. Tem a liquidação da preferência, que inclusive fala aqui, ó, no dia 7/8. E paralelo a isso já vai estar acontecendo ali o período público, que vai do dia 24 de julho até o dia 26 de agosto. Então, é um mês ali de período público. Se preparem, porque vai vir muito assessor falar com vocês. Porque, aqui, ó, coordenadora líder, XP Investimentos, né? XP ali vai falar, vai comentar, vai ficar no pé. E aí você tem que tomar uma decisão realmente se faz sentido ou não, tá? Hoje, olhando hoje aqui, eu tô gravando no dia 18 de julho, quando saiu o documento. Isso aqui é breaking news mesmo, é notícia de última hora que eu trouxe para vocês. O preço de mercado e o preço de subscrição já tem uma diferença boa, mas você tem que acompanhar para frente aí de fato como é que a cotação ela vai respirar, como é que ela vai responder, tá? Mas lembrando a todos, é uma oferta pública, qualquer investidor pode participar, tem apenas um investimento mínimo de 5.122, o que é caro, não é acessível, não é para todo mundo, e eu acho isso uma falha muito grande. Pô, assim, tem emissões agora que estão com investimento mínimo de 1 cota, 5 cotas, 10 cotas, isso é fantástico, isso é acessível, isso é democrático. Investimento mínimo de R$ 5.000 por cota não é acessível, não é democrático. Então, é uma falha ali, uma crítica de fato que eu falo aí para as emissões de novas cotas, né? Investimento mínimo tem que ser, mais baixo, porque fala, período público é para qualquer um, mas o qualquer um tem que ter no mínimo 5 mil. Não é para todo mundo, né? Infelizmente. Então, a gente luta por aqui por isso. E aí, não vai ter período de sobras, né? Vai ter já o período público direto. E aí, a liquidação, o dia de pagar o recurso ali no período público vai ser no dia 30 de agosto, tá? E aí, aqui na captação, para mostrar para vocês, ó. O fundo ele tem como objetivo, montante inicial, captar R$ 400 milhões. Aqui, ó, R$ 400 milhões.
só que pode acionar um lote adicional caso tenha demanda. Esse lote adicional é de 100 milhões de reais, aproximadamente, e por isso a captação mínima dessa emissão de novas cotas será de 500 milhões de reais, meio bi. É uma captação relevante para o fundo, tá, turma? Porque eu estou falando de um fundo que tem 1,1 bilhão de reais. Cara, ele basicamente pode, ali quase que, chegar a um valor bem considerável, né? 1,6 bilhão. Então, é um crescimento relevante para o fundo, um crescimento de quase 40% ali, que chama bastante atenção aí, de fato, porque é uma captação grande, tá? Para ser bem sincero com vocês. E aí é o seguinte, eu vou passar por um documento aqui para vocês entenderem quais são os ativos, de fato, que o Vigir11 vai comprar. Quais são os ativos que o Vigir11 vai comprar, o que ele vai comprar, como é que vai ficar a carteira após fundo. Eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão agora, que é o seguinte... esse aqui é o prospecto definitivo da emissão. Deixa eu mostrar para vocês aqui em cima. Ó. Lá em cima. Oferta pública primária de distribuição da 8ª emissão da Valora, né? Com o montante de querer captar 400 milhões de reais. E aqui é um documento, turma, um documento muito extenso, um documento muito grande. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. É um documento de mais... Aqui não dá para ver. Cara, é um documento de mais de 200 páginas, tá? 200 páginas. Só que lá embaixo... uma dica que eu passei para vocês, você tem um estudo de viabilidade. Você tem várias informações, tudo, mas aqui embaixo você tem um estudo de viabilidade. E é o estudo de viabilidade que é importante para a gente. É o estudo de viabilidade que é importante para a gente. Aqui, ó. Ele começa aqui. Ele começa a falar um pouco aqui da gestora, isso aqui, isso lá. Deixa eu até... Ele começa a falar um pouco da gestora, estratégia de alocação do Vigir e tudo, mas enfim, eu quero falar sobre o fundo hoje, né? Como é que o fundo ele tá. Assim, até tá um pouquinho ruim aqui essas imagens como um todo, tá? Mas é o seguinte, aqui que tá a questão da receita, o estudo de viabilidade. Aqui ele fala da carteira atual do fundo e aqui ele fala como é que tá o perfil da carteira de ativos nesse momento. Aqui, ó. Tanto que ele colocou aqui, né, que é como se fosse um relatório gerencial, mas uma fotografia mais atualizada. 96% em CRIs e 4% em caixa, né? Desses, CDI mesmo, foco em residencial, tudo que a gente já tinha visto aqui, né? E é o seguinte, aqui ele fala sobre a carteira CDI mais 4,3 diante das novas alocações que ele fez. Então, dá uma atualizada aqui e isso é relevante. Só que aqui embaixo que está o grande ouro, que é o seguinte. Quais ativos, aonde de fato o Vigir11 vai alocar recursos? Onde é que ele vai comprar? E aqui a gente tem as informações. Então, o fundo ele vai manter a estratégia de fazer alocação voltada a CDI, que é uma estratégia voltada aqui do Vigir11, fazer alocação CDI. Agora, o que me chama a atenção são as operações aqui, que são taxas bem altas, né? Eu estou falando de taxas aqui, ó, 5,5%, 5,75%, 6%, 4,5%, 6,5%. Cara, são taxas altas. E no final, a alocação de recurso, alvo, vai ser em taxas CDI mais 5,36%. Então, assim, quando eu olho para números, eu vejo que é uma captação, eu vejo que é uma alocação muito convidativa. Por quê? Você tem uma taxa CDI mais 4,3%, 4,5%, e você aloca CDI mais 5,4%, cara... Você aumenta a taxa média do fundo, ou seja, você aumenta o carrego do fundo. Só que, turma, não é de graça, né? Óbvio, se o fundo vai distribuir mais recursos, se o fundo vai aumentar a taxa média, não é que o momento está convidativo, não está um momento fantástico para fazer alocações CDI. É porque vai tomar um pouquinho mais de risco. A minha visão, a minha opinião é essa. Sendo bem prático com vocês. Ele mantém a estratégia de investir no residencial, mas, na minha visão, são residenciais aqui com uma pitada... uma pimenta maior, né? Uma pitada de risco aqui mais acentuada. Então, o investidor do Vigir11 tem que ter um pouquinho mais de atenção quanto a isso, né? Uma questão ali que a gente vai cobrar um pouco da gestão para realmente mostrar, mas são taxas de fato apimentadas, são taxas arrojadas para esse momento e a gente tem que entender um pouco mais aí se o fundo ele vem com essa pegada mais high yield, né? Que é buscar maior retorno, mas naturalmente tem que correr mais risco. Então me chama a atenção aqui, é uma coisa de atenção muito grande aqui para vocês, cotistas, tá? Acompanhar aí essa evolução. Tanto que ele comenta aqui, ó, é CDI mais 4,5, como estava ali, ó, carteira junho de 24, CDI mais 4,5. Ele vem com essa nova alocação, inclusive o volume, né, que eu nem tinha comentado com vocês, é de 411 milhões, então se ele pegar o montante máximo, aí realmente não tem essa destinação de recurso, mas ele deve alocar rapidinho, mas o objetivo tem CDI mais 5,4, ou seja, o fundo ele sai de CDI mais 4,5 para CDI mais 4,7. Aumenta a taxa média do fundo, aumenta o carrego do fundo. Mas, na minha visão, aumenta o risco também. Certo? Aqui ele fala um pouquinho do Vigir e tudo, só que eu quero mostrar para vocês aqui um pouco, né? Qual é a expectativa de distribuição de rendimentos por cota. Ele fala aqui, ó, no ano 1 entregar 1,21 por cota, ano 2, 1,13, 1,13, 1,13, 1,13. Então, de fato aqui, nessa distribuição de 1,21 por cota, é manter o 10 centavos por cota. Isso aqui está muito claro, né? E você vai ter um dividend yield patrimonial de 13,3. Aqui no ano 2, no ano 3, no ano 4, eu imagino que ele está expectativa ali com o CDI um pouquinho mais baixo, ou seja, a Selic caindo, aí ele vai estar entregando na casa ali do 0,09 por cota. Então, ele sai de 0,10 para 0,09. Essa é a expectativa do Vigir11 para os próximos anos. Então, é de fato a expectativa de rendimento para os próximos anos do Vigir. E aqui embaixo acabou de fato as informações.
Então, turma, eu trouxe para vocês esse vídeo aqui do Vigir11, passando todo o detalhe do fundo, como é que está o retrato atual do fundo, como é essa emissão de novas cotas, aonde é que ele vai alocar os recursos, quanto é que ele vai pagar de renda passiva e como o fundo vai ficar pós-emissão. Alguns pontos aqui que me chamaram bastante atenção, né? Fundo é CDI, ou seja, diante do cenário atual, um fundo que se beneficia, continua pagando bastante renda passiva. Só que o que me chamou a atenção nessa emissão especificamente são os ativos ali que ele vai adquirir. Ele vai adquirir, na minha visão, ativos ali mais arrojados, mais apimentados. Isso, na minha visão, aumenta o nível de risco do fundo. O fundo, no final, vai ficar com um carrego um pouco maior, um rendimento maior no final do dia, mas eu vejo que dá uma acrescentada no fundo ali de risco, tá? Em questão de risco. O preço de mercado e o preço de subscrição, na minha visão, nesse momento atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tem uma diferença justificável, né? Você vê, ó, hoje o preço de mercado está 9,85 e a cotação do fundo agora está 10,2. Então é quase uma diferença de 2 rendimentos. Só que você de fato tem que acompanhar como é que o fundo ele vai evoluir, a cotação do fundo vai evoluir, na verdade, diante dessa emissão de novas cotas, porque aí pode ser que não fique tão convidativo assim participar da emissão. Mas eu trouxe esse vídeo aqui para falar tudo sobre a emissão. Espero que você tenha curtido, tenha gostado e visto de fato quanto é que o Vigir11 vai pagar de renda passiva, pelo menos a expectativa dele para os próximos anos. Deve manter no primeiro ano esse 10 centavos por cota, mas depois ele vem para 9 centavos por cota, tá bom? Você gosta do Vigir11? Tem o Vigir? Vai participar dessa emissão? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, porque aqui tem vídeo toda semana trazendo conteúdo bacana de fundos imobiliários e de renda passiva mensal. Não se esqueça, no início de agosto vou realizar o evento Os Segredos da Renda Passiva. Aproveita para se inscrever, o link está na descrição. Um grande abraço e muita renda passiva para vocês.